Meus queridos, estamos de volta, trabalhando para Jesus. Vamos trabalhar, vamos comigo. Pois é, já de antemão eu quero pedir a você que não esqueça de dar o seu like, meu querido, porque este assunto é muito importante, este trabalho que não só eu, mas muitos servos do Senhor fazemos pela internet. Ele tem uma importância muito grande para a obra do Senhor, muito embora às vezes que a gente lê, a gente ouve e não dá assim, aquela importância. Mas quantas vezes, quantas vidas são alcançadas através deste trabalho que é feito pela internet? Afinal de contas, o povo de Deus está trabalhando por toda parte. Nós precisamos nos engajar neste propósito e compartilhar aquilo que nós temos certeza que é do Senhor. Vamos compartilhar, vamos dar o like, porque através deste like o YouTube vai distribuir, vai divulgar o nosso trabalho e vamos trabalhar com afinco, viu, meus queridos? Então hoje nós continuamos a falar sobre o culto familiar. É o que nós fazemos, é o que nós enfatizamos, o que Deus tem nos orientado para fazer, tem nos mostrado a importância que tem, e nós não podemos parar com isto, meus queridos, porque nós sabemos que todo mundo, não precisa você ser assim um super espiritual, mas todo mundo sabe da importância do funcionamento da igreja do Senhor nos lares. Cada família cuidando, cada líder cuidando da sua família. Então nós estamos neste propósito e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito atual, muito embora a gente às vezes não dê importância, e não se apercebe do prejuízo que nós estamos tendo com certas coisas que estão no nosso nariz e nós não percebemos, nos acostumamos com elas e às vezes até colaboramos e gostamos, e com isso a obra de Deus vai sofrendo prejuízo. Então nós hoje vamos ler aqui um texto no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo... No momento que eu vou botar o meu ajudante aqui, Lucas 13, 31, que diz assim: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes respondeu: ide dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Até aqui. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Naquele dia em que nós estaremos todos, nos encontramos com o Senhor, né? Então nós vamos comentar um pouco sobre isto. Aqui os fariseus, né, eles eram ali os protagonistas da obra do Senhor, segundo eles acreditavam, né? Só que eles estavam muito defasados, eles estavam tão desviados dos propósitos do Senhor, deixa eu tirar aqui, que eles já estavam, que Deus não estava se agradando de modo nenhum deles. E ver Jesus com a sua missão, perfeita para recomeçar, para fazer
para dar o caminho, para dar o rumo à obra do Senhor. E aqueles homens ali, fariseus, saduceus, os religiosos, eles estavam tão à vontade que eles pregavam, eles faziam, aconteciam, faziam leis, determinavam para ali, para aqui, conforme o entendimento e o interesse deles, né? Então, quando eles viram Jesus chegando, fazendo aquelas coisas todas que eles não faziam, eles ficaram incomodados e foram confrontar Jesus. Não, nós não queremos isso aqui, isso, aqui não está escrito não desse jeito, mas é isso, né? Isso aí está fora, não, e você não pode fazer isso. E Jesus respondeu para eles, assim, aí eles falaram assim, o Herodes quer matar-te. E ele respondeu, pois diz aquela raposa que eu curo, que eu ressuscito mortos, expulso demônios, e tudo aquilo que Jesus fazia, todos estavam vendo. E ainda disse, eu vou trabalhar, importa trabalhar hoje, amanhã e depois, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Então, nessas poucas palavras, Jesus falou muita coisa. Ele disse o quê? Fariseus, vocês estão por fora, né, do projeto de Deus, vocês não estão fazendo as coisas como devem ser feitas, e eu entendo que, pela maneira como eles faziam, eu acho até que eles foram os primeiros inventores, criadores das seitas, né, que desviam o projeto de Deus, pegam algumas coisas e, em nome de Deus, começam a angariar valores para engrandecer os seus nomes, as suas ganhar dinheiro, coisas que hoje é muito comum no meio da igreja do Senhor. Infelizmente, nós temos que dizer isto. Mas Jesus reprovou ali o Herodes e reprova até hoje este comportamento sectário, maldito, que tem entrado no meio da igreja com tanta força e tem trazido uma grande destruição, esfriando a fé, afastando as pessoas da igreja. É uma coisa terrível. Então, Jesus ele chamou Herodes de raposa, e de dizer aquela raposa. Raposa, não sei se todo mundo sabe aí como é que ela trabalha roubando. Eu lembro que lá na casa dos meus pais, quando a gente escutava um grito, só escutava o grito da galinha e pronto, a raposa já tinha levado. Ela é ladra, a raposa rouba as galinhas, rouba. Acho que até outros animais que lhe interessa, ela rouba. Então, Jesus chamou Herodes de raposa. E o que a gente vê aqui também é que aqueles religiosos, ao invés deles se voltarem para o Senhor, para o Deus eterno, para a palavra do Senhor, para buscar a comunhão com Deus, para o jejum, para a oração, para a vivência verdadeira da palavra, eles apelaram para Herodes, ameaçaram Jesus com Herodes. Herodes era a força política que dominava a nação naquela época, né? É parecido com os dias de hoje. Nós vemos que a religião está tão imponente que ela ameaça a obra de Deus com a política. Ela entra na política e a obra de Deus fica de lado. E isso, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque não está longe. Nós podemos olhar como esta tal política tem trazido prejuízo para a obra do Senhor, até porque, vejamos, é uma coisa bem prática.
Eu particularmente entendo que qualquer pessoa, nós como cidadãos, podemos entrar na política. Eu mesmo gosto de me informar da política, porque a gente precisa saber o que estão articulando, né? Até para a gente orar, né? Agora, quando se trata de um ministério, no caso, nós nos lembramos aqui dos ministérios de pastores, apóstolos, profetas, aqueles que a palavra define como pessoas que têm uma ligação muito íntima com Deus. Deus chama com essa missão tão excelente, e ele, se esta pessoa desvia o seu foco da obra de Deus e se envolve na política, a política, Jesus já disse, o Herodes comparou a uma raposa, né? Então, este ministério ele está comprometendo a obra do Senhor, porque, de um modo prático, vejamos, meus queridos, quando Deus chama, quando Deus destaca uma pessoa para o ministério, essa é uma coisa excelente e ela não deve ser comprometida com nada. Mas, no entanto, nós vemos que não tem acontecido assim. Muitas vezes os pastores eles se envolvem com outras coisas, inclusive com a política, e a obra do Senhor vai ficando fraca, até porque não tem como um ser humano, como nós somos, de carne e osso, nós nos dedicarmos assim tão intensamente a tantas coisas, como o ministério de pastor, por exemplo, ou outro ministério. Conhecemos muitos ministérios que são de total dedicação, e ainda se dedicar a não sei mais o que neste mundo para garantir a sua sobrevivência, né? Quando, na verdade, a palavra do Senhor é bem clara quando diz que o obreiro deve viver do seu trabalho, né? da obra do Senhor. Isso aí é bem claro, os irmãos podem pesquisar isso. Tá certo que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fazia tendas, mas ele vivia, o fazer tendas não era a prioridade da vida dele, era um meio até dele sobreviver quando ele ia pelos lugares, não tinha com que se manter, então ele ia fazer tendas. É um caso assim para a gente pensar, discernir e procurar pôr em ordem aquilo que não está bem nas nossas vidas. E Jesus disse que não ia arregar da sua missão. Disse, eu não vou atender a Herodes, eu vou trabalhar hoje, amanhã e depois serei consumado, né? Dizendo que ele não iria arregar, ele iria cumprir o seu ministério para que não morresse um profeta fora de Jerusalém. Então, o profeta, no caso ali Jesus, um profeta, e levando isso para os outros ministérios até mesmo para a vida do nosso crente, de crente comum, nós não devemos arregar da obra do Senhor, para que não venhamos a morrer fora de Jerusalém. Jesus foi bem claro, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. E ele ainda citou, Jerusalém ainda lamentou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jesus, com muita tristeza, fez aquilo. E era isso que eles faziam ali, matavam os profetas e abafavam tudo para que prevalecesse aquilo que eles queriam, que lhes rendesse valores pessoais, para suas vidas pessoais. E, meus queridos, isso não ficou lá atrás, não. Isto está vigorando isto com muita força no nosso meio, quando as seitas que estão instaladas
dentro das instituições religiosas. Nós vemos como isto não começou hoje, desde essa época já tinha começado. Nós passamos por muitas seitas. Eu, particularmente, meus primeiros passos para conhecer a Deus, eu ouvi na igreja que o Papa não tinha pecado, coisa de seita, meus queridos, e que hoje já não se fala disso porque já caiu, não tem mais como se afirmar isso. Mas tem muitas outras coisas que são ditas e levadas para a cabeça das ovelhas, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E o Senhor reprova isto, porque é importante que a igreja do Senhor viva da profecia, que é a profecia, não é aquela profecia, aqueles profetas que é uma bênção quando Deus usa alguém deste modo para profetizar sobre a vida de alguém, mas Deus tem uma linha profética traçada para conduzir a sua igreja e que Ele usa servos para trazer isto. Quando nós abrimos os nossos olhos para a obra de Deus de um modo universal, nós vemos isto funcionando muito bem. Claro, tem sempre as suas falhas, mas é muito importante que prevaleça na terra, no meio da igreja, aquilo que Deus tem estabelecido na eternidade para conduzir a sua igreja. E até ultimamente a gente tem ouvido muita crítica aos profetas, aos apóstolos, não critico os pastores porque eu acho que não deram vontade ainda, né? Mas estão no mesmo propósito que Deus falou lá na palavra, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres. Irmão, nós precisamos dar atenção para isso, porque Deus estabeleceu isso e não é a instituição que determinou, mas está certo que algumas nós sabemos que pelas falhas podem até estabelecer pastores e não sei mais quem, mas Deus tem sim, está escrito lá na palavra. Até eu estava, tem me gravado muito bem, lá em Efésios 3, 4, que fala que antigamente Deus falou pelos profetas e hoje nos fala pelos seus santos apóstolos e profetas. Ele não fala que fala pelos pastores, nem que fala pelos evangelistas, mas fala pelos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, são pessoas que Deus usa para trazer as coisas para a terra. Até alguém já ouvi de alguém, e concordo muito bem, e que os outros ministérios eles usam para levar da terra para Deus, né? No caso de pastores, de outros. Mas os ministérios, meus queridos, precisam ser muito bem analisados e levados a sério, porque se a igreja deixar de viver a profecia, a palavra do Senhor é bem clara quando diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Vejamos, volto a dizer, não é aquela profecia, o Senhor vai arrumar um marido para você, vai arrumar um emprego, não é, mas o Senhor, ele estabelece a sua obra e aqueles que estão em comunhão com Ele, antenados no norte, sul, onde quer que esteja a igreja do Senhor, eles estão sabendo porque Deus fala e fala para a igreja. É o Espírito Santo de Deus que fala para aqueles que estão na comunhão com o Senhor. E é muito importante que se saiba na terra, no meio da igreja do Senhor, aquilo que Deus está querendo fazer no meio dela, para que nós possamos nos ajustar e devo adiantar que não é tão fácil como alguém pensa, mas é uma dedicação especial, de zelo,
e de trabalho e de busca e de comunhão com Deus para que se alcance isto que Deus estabeleceu para a sua igreja. Amém, meus queridos? Falamos até aqui, falei até aqui, eu creio que este texto ele nos fala muito mais, né? E eu recomendo aos irmãos que pensem nisso, que vão a palavra do Senhor e confirme isto que eu estou falando aqui, porque Deus não quer que haja prejuízo no meio da sua igreja, mas Deus está querendo corrigir muita coisa errada que está acontecendo no meio da igreja e produzindo de maneira muito avassaladora o esfriamento da fé. Eu vou ficando por aqui e volto a pedir a você que aperte lá o sininho, aperte lá o like e se inscreva, divulgue, comente e ore por este assunto, porque é a nossa vida, é a nossa salvação está em realizarmos a obra de Deus aqui nesta terra. Amém, meus queridos? Então, me despeço com um abraço a todos e até o próximo vídeo. Amém.